Eu vou contra-argumentar um canal que foi crítico ao trabalho horista. O que é o trabalho horista? É a jornada de trabalho em que o trabalhador recebe por hora trabalhada. Então ele acorda que determinado dia ele vai trabalhar 4 horas, por exemplo, numa lanchonete e vai ganhar R$ 50 a hora. Então no final do dia ele vai lá e ganha R$ 200. Tem um ponto que eu não falei no vídeo que é importante, principalmente no contexto brasileiro, que é o seguinte: o Taylor defende isso no livro O Princípio da Administração Científica. O trabalho por hora ou por dia, ele é melhor porque a maioria dos trabalhadores pensam no curto prazo. Quando os trabalhadores recebem ao final do mês, é o regime que predomina no Brasil, ele está trabalhando hoje, está muito distante a recompensa. E a motivação extrínseca, que é uma teoria da administração, mostra que isso diminui ali o incentivo para ele se esforçar no trabalho e trazer resultados para a empresa. E no longo prazo para ele mesmo, já que o Taylor fala que no longo prazo os resultados positivos da empresa devem ser também benéficos para o trabalhador se ela quiser se manter no mercado. Então, o trabalho diário, o trabalho horista, ele é defendido por Taylor porque ele dá recompensa de imediata. Isso melhora os incentivos econômicos para você estar naquela empresa. E detalhe, diferente do que muitas pessoas dizem aí no YouTube sobre a administração científica de Taylor, ela não prega estritamente o homem econômico, ou seja, o homem trabalhar para receber um salário como esse principal fator de motivação. Para Taylor, isso tem que existir, mas tem que ser acompanhado de padronização. Enfim, vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar argumentos a favor da jornada de trabalho horista. Prof. Alex Nina ensina. Eu vou fazer uma espécie de react, dois argumentos desse vídeo aqui do canal Cortes da Sageta, em que ele vai criticar a proposta do trabalho por hora para o fim da escala 6x1. Então, aqui eu coloquei um roteiro dos principais pontos que o canal levanta e eu vou contra-argumentar. Então, ele começa falando que é um modelo americano, que cada cultura é diferente, por isso não daria certo no Brasil, o trabalhador pode ficar doente, começa a falar uma série de questões relacionadas à saúde pública, SUS, enfim, que o pobre pode ficar endividado, que seria uma estratégia da direita para manter a escala 6x1. E, por fim, ele começa e termina com um negócio bastante estranho, e a gente vai chegar lá, tá? Então, o primeiro argumento é o modelo americano. E aí, como é um canal que se posiciona bem à esquerda, ele pressupõe que os Estados Unidos é um modelo ruim de país. Mas os dados são o contrário. Você está falando do país mais desenvolvido no mundo. E, ok, nem sempre foi assim. Os Estados Unidos, ele começou a se protagonizar aí no mundo no século XIX, mas principalmente aí no início do século XX. Mas, quando ele adotou esse modelo de escala horista, foi que ele começou a se desenvolver. Claro, não estou estabelecendo aqui uma relação de causa e efeito, porque quando a gente fala de desenvolvimento, o consenso na literatura é que é multicausal. Não tem um só fator de desenvolvimento, embora existem fatores predominantes. Principalmente hoje as instituições, no sentido ali econômico e sociológico do termo, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas, então, é um argumento relativamente fraco você falar que é o modelo americano, como se os Estados Unidos não fossem um exemplo de sucesso. Aí, geralmente, eles falam que é imperialista, que tem alta desigualdade, mas isso tem, sobre o imperialismo, tem um livro que vai servir muito nesse debate aqui também, que é o Fatos e Falácias da Economia, particularmente um capítulo sobre o terceiro mundo, que eu, inclusive, já tenho um vídeo no canal aqui, tá? Do Thomas Sowell. Então, tem uma discussão mais densa sobre imperialismo e essas coisas. Mas é fato que o cidadão médio americano tem uma renda maior. Então, isso seria mais um argumento a favor do que contra a escala horista. Mas vamos lá para os outros. Aí ele vai falar assim, deu certo lá. Meio que ele vai se contradizer aqui, porque ele fala, mesmo que tenha dado certo lá, cada cultura é cultura. Por isso não daria certo aqui no Brasil. Tá? Isso aqui não são exatamente as palavras dele. Mas ele não chega a falar com essas palavras, deu certo lá, mas intrinsecamente dá para a gente ver uma certa contradição. Mas esse argumento aqui é bem interessante porque ele é sempre usado quando você mostra evidências de que uma coisa que a outra pessoa defende não dá certo, ou que aquilo que você defende dá certo em outro país.
Aí você fala, dá certo porque é no outro país, não dá certo no Brasil. Então, por exemplo, a escala horista deu certo lá, mas não dá certo no Brasil porque tem diferenças culturais. Então você usa a cartada da diferença cultural para dizer que aquela evidência não vale. Por exemplo, a educação fônica tem evidências em vários países que ela funciona, mas que é que muita gente diz aqui no Brasil, mas isso não funcionaria no Brasil. Mesmo que você tenha evidências em países com culturas diferentes. Olha só, esse argumento da cultura, ele não é um argumento que você deve descartar sempre, perdão. Ele tem sua relevância. Mas não basta você deixar só ele solto. Você tem que dizer o motivo de por que uma adaptação desse modelo que deu certo lá não daria certo aqui. Se você fala que não vai dar certo só simplesmente porque são países diferentes, ou então levanta hipóteses sem que você faça um teste dessas hipóteses, seu argumento fica fraco. E ele nega duas técnicas que são importantes, tanto na pesquisa acadêmica quanto no mundo empresarial. O benchmark e a prática baseada em evidências. Então, o benchmark é você pegar as melhores práticas ali em um determinado setor de mercado, de pesquisa científica, enfim, de futebol, pode ser de qualquer coisa, e tentar adaptar para a sua situação. E a palavra-chave aqui é adaptação, tá? Não é que você vai copiar, porque óbvio que existem diferenças. Mas isso não anula a estratégia do benchmark, que é muito estudada na administração, inclusive. E a prática baseada em evidências é muito parecida nesse sentido, só que aí você vai buscar também a questão estatística e do método hipotético dedutivo de Karl Popper. Então, o que eu fui pesquisar ali no ChatGPT, com perguntas científicas direcionadas, se a flexibilidade é um fator, qual a relação da flexibilidade da jornada de trabalho com o desenvolvimento do país, tá? E basicamente a resposta é que ela sozinha não é suficiente, mas ela corrobora. Dentro daquela perspectiva que eu falei, que as instituições hoje na literatura econômica são consideradas o fator mais importante para o desenvolvimento do país. O que são instituições? É o conjunto de regras. O importante é que as regras elas sejam claras e bem aplicadas. Então, não adianta um país ter uma regra, mas não conseguir aplicar e a regra ser ambígua. Então, olha só, uma vez que os países têm já uma instituição forte, a flexibilidade do trabalho ela tende a ser benéfica. Então, países que têm jornadas mais flexíveis, como os Estados Unidos, tendem a se beneficiar em detrimento a países que têm mais rigidez nas leis trabalhistas, como o Brasil. Tá? Isso que mostram os dados quando a gente faz ali a pesquisa na literatura. Tem a minha conversa aqui com o ChatGPT. Foi uma conversa relativamente longa, porque eu fiz várias perguntas, inclusive a primeira pergunta ele não entendeu direito, ou eu que formulei mal, mas enfim, eu tive que fazer várias perguntas. E eu, como sou pesquisador, claro, minhas perguntas são direcionadas sempre com viés mais científico possível. E aqui ele tem o histórico, tá? Depois eu mostro para vocês, mas alguns pontos que eu destaquei. Existe país que não se desenvolveu com baixa informalidade e flexibilidade trabalhista. A informalidade ela vai acontecer, informalidade do mercado de trabalho, via regra por questões institucionais e também algumas questões trabalhistas, já que você tem geralmente ali um trade-off entre você aumentar o salário mínimo e aumentar a informalidade. Isso eu explico numa playlist que eu tenho de economia baseada no livro do Menkel. Mas quando ele fala, quando eu fiz essa pergunta, a IA falou que não existe, tá? Então não existe país que tem baixa informalidade e flexibilidade trabalhista e não se desenvolveu. Ou seja, quando eu perguntei sobre países que têm baixa flexibilidade trabalhista e não se desenvolveram, todos eles tinham baixa informalidade. Aliás, tinha alta informalidade, perdão. Então, o motivo para eles não se desenvolverem estava na informalidade que estava diretamente relacionada à questão institucional. Então, é comum esse caso aqui, ó, país com alta informalidade e flexibilidade trabalhista não ter se desenvolvido, mas país com baixa informalidade, aí ele listou alguns países candidatos, Chile, Estônia e Maurício. Estônia e Maurício são países, por os padrões do Brasil, por exemplo, desenvolvidos, inclusive. E o Chile é o país mais desenvolvido da América Latina, de acordo ali com indicadores como IDH, PIB per capita, importância acadêmica.
não em termos quantitativos, como o Brasil, mas em termos qualitativos. Também nota dos alunos no PISA. Então, o Chile, ele dá um banho, só você pesquisar os dados. E aí, quando eu perguntei o contrário, se existe um país com alta formalidade e rigidez trabalhista que não desenvolveu, aí está aqui, ó, Brasil, Grécia e Itália. Aí você pode dizer que a Itália é um país desenvolvido, mas ela está desde a década de 90 estagnada. E a Grécia passou por crise e o Brasil a gente conhece. Então, basicamente, eu perguntando para a IA, o que ela deixou claro foi isso. A flexibilidade ela é importante sim, tá? Uma vez que o país tem instituições sólidas e consegue ali combater a informalidade através disso e outras regras, a flexibilidade do trabalho ela tende a ser benéfica para o desenvolvimento do país, logo também para as pessoas. Então, o trabalho horista seria melhor do que essas jornadas aí que são feitas, tá? Para quem não sabe, eu cheguei no meio do vídeo, talvez você não tenha entendido, o trabalho horista é aquele que o trabalhador acorda com o patrão a hora de trabalho. E aí, é assim que vai ser pago, tá? Conforme a hora e no final do dia o patrão paga. Vamos dar uma olhada aqui no outro argumento. Antes disso, mostrar para vocês rapidamente a conversa que eu tive com a IA, tá? Então, ela foi mostrando vários pontos, eu fui colocando outros pontos, fazendo outras perguntas, e é assim que eu faço para chegar em evidências. E detalhe, a minha hipótese original é que a flexibilidade seria um fator determinante, e a literatura mostra que não é, mas é um fator importante sim, tá? Determinante, na verdade, nenhum é. Isso o ganhador do prêmio Nobel, Samuel Gu e Hobson, mostrou ali naquele livro Como as Nações Fracassam. Vamos para o terceiro ponto. O vídeo falou que na escala horista o trabalhador ficaria doente e ele não iria trabalhar e nem receber. Por quê? Se o trabalhador ficar doente, é isso aqui, ó. Se o trabalhador ficar doente, ele não vai trabalhar e nem receber. Então, esse seria uma crítica à escala horista. Porque você só recebe quando você trabalha. E se ficar doente? Bom, veja, isso aqui é típico de país que não incentiva a educação financeira. Por quê? Pode parecer egoísta, individualista que eu estou falando, mas é importante para a cultura do país. O trabalhador deve fazer sua própria poupança. Poupança no sentido não da modalidade de investimento, mas o trabalhador deve ter educação financeira e assumir seu próprio risco. Por exemplo, o médico, ele é um trabalhador que se ele ficar doente, estritamente falando, ele não vai receber. Mesma coisa o motorista de Uber. Mas os médicos ganham bem no Brasil e os motoristas de Uber ganham, em média, acima da renda média nacional. Então, pergunta para os motoristas de Uber se a maioria quer trabalhar na CLT. Não quer, porque quando você trabalha assumindo os seus próprios riscos, você sabe que se você ficar doente, você vai ter que arcar com os custos, você faz um colchão financeiro. Agora, se tem uma lei dizendo que você não precisa se preocupar porque o patrão vai arcar com isso, então você não faz a sua poupança. Qual o problema? Isso aqui pressupõe que o patrão sempre vai ter dinheiro. Porque eles usam o espantalho para falar que sempre é uma grande empresa que lucra muito. Mas essa não é a realidade da maioria das empresas do Brasil. A maioria das empresas são pequenas. Por que a empresa tem que pagar se o trabalhador não vai trabalhar? A receita da hora que trabalho que aquele trabalhador proporciona não vai vir. E por que eu vou ter que, como empreendedor, por exemplo, vou ter que pagar? Se o empregador depende do trabalhador, vou colocar aqui do trabalhador para ganhar dinheiro, como ele vai pagar? Imagina que sei lá, é um garçom aqui, que só ele trabalha, e ele não pôde ir naquele dia, não pôde atender o pessoal no restaurante. Como é que o dono do restaurante vai ganhar receita naquele dia para pagar o garçom? Então, isso aqui é quase que um atestado para o trabalhador não ter educação financeira, tá? Vamos para o outro ponto. Nos Estados Unidos gera um custo grande na área da saúde, porque pessoas doentes vão trabalhar e passam doenças para as outras. Então, esse seria um dos motivos aí para você não ser a favor da escala horista, porque as pessoas precisando de dinheiro, mesmo doentes, vão trabalhar e acabam contaminando outras pessoas, principalmente se é no setor de saúde. Esse argumento, ele não considera que nem toda doença é transmissível, mas esse é um contra-argumento que inclusive é fraco, mas não considera principalmente os custos de pessoas que não estão doentes, mas assim, tá? Mas usam atestado para não ir, que é muito comum, por exemplo,
no Brasil, tá? Então, a pessoa não está doente, conseguiu um atestado ali e coloca lá na empresa, no órgão público, e não vai. E, inclusive, na área da saúde isso acontece. O médico lá que trabalha num hospital público faltou naquele dia porque ficou doente. Às vezes é verdade, às vezes não é. Às vezes ele consegue um atestado. E aí você não conta as pessoas que deixaram de ser atendidas naquele momento. Ok? Mas o médico ele consegue fazer isso principalmente no serviço público porque o salário dele não muda. Se ele vai ou não naquele momento. Certo? Com exceção do que se ele for ali um médico funcionário público, ele tem um limite de faltas no mês para não entrar de benefício, no ano, perdão. Mas, via regra, não muda. E, assim, esse é um argumento lógico. Agora tem um argumento empírico, que o Sowell, de novo, ele, mas em outro livro, Economia para o Estágio 1, ele mostra evidências de que os sistemas privados de saúde nos Estados Unidos e Alemanha funcionam melhor do que os sistemas públicos de Canadá e Inglaterra. Então, aqui a acessibilidade das pessoas ao sistema de saúde é melhor nesses países cujo sistema é privado e não nesses outros países cujo sistema é público. Eu nem estou comparando aqui países desenvolvidos com subdesenvolvidos, mas são todos eles aqui países desenvolvidos, mas é uma diferença gritante se você ler esse capítulo do Sowell. Eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal, mais de um vídeo. Também, se tiver interesse, comente aqui embaixo, tá? E por falar nisso, vai se inscrevendo no canal Meritocrata, que está de collab com este vídeo. Vamos lá. O quinto argumento. A pessoa fica mais doente porque não está repousando o que deveria. Veja, esse argumento, ele parte do pressuposto de que a empresa sempre quer que a pessoa esteja lá trabalhando, não importa se ela esteja doente ou não. Agora, qual é o hospital que gostaria que seus médicos trabalhassem doente e passassem doença para os outros pacientes e aumentassem os casos de letalidade no hospital? Ou ainda, no longo prazo, os médicos fossem fatigados? Então, se o trabalhador está fatigando, a empresa tem interesse no repouso. Isso aqui já é conhecido desde 1905, pelo menos, na obra Administração Científica de Taylor. A questão de evitar a fadiga é um dos princípios da administração científica. Então, não necessariamente irá substituir o trabalhador. Ele ficou doente, eu vou logo substituir. Ele vai aguardar um pouco, porque existe o custo de capacitação. É um médico capacitado. Eu não vou tirar ele da minha empresa de qualquer jeito. Também não vou querer que ele trabalhe se ele está doente. É claro, tem que ter algum controle nisso, o Taylor fala, mas é exatamente isso, tá? Vamos lá para outro argumento. Remuneração por hora vai acabar com o SUS. E é um atestado de burrice, ele usa esse termo. E assim, eu não sei qual é a relação, como ele não deixa claro qual é a relação de causa e efeito entre você trabalhar por hora e acabar com o SUS. E o pressuposto dele é que o SUS é algo bom. E eu já falei aqui, mostrei esse livro, como sistemas de saúde pública costumam ser piores do que sistemas privados. Esse livro mostra bastante argumentos com relação a isso, tá? E ele fala... aqui, depois eu vou entrar nesse ponto, tá? Já que ele atacou a burrice dos outros, já que ele usou esse... um tanto quanto a Johnny, não é bem uma Johnny, mas ele atacou a burrice dos outros que defendem isso aqui, uma pergunta interessante seria essa: se o SUS é tão bom, por que pessoas ricas no Brasil não usam ele? Porque quando um presidente fica doente, ele vai para o Sírio-Libanês ou para outro hospital privado e não o SUS? Essa é uma pergunta interessante, já que ele está falando que é um atestado de burrice. Claro, né? Eu fiz essa pergunta para rebaixar um pouco o nível, porque ele rebaixou o nível aqui, tá? É uma pergunta que eu não acho ela tão boa, apesar de achar ela interessante. Mas vamos lá para o sétimo ponto. Se você é pobre, terá uma dívida impagável e não será atendido, no caso do sistema de saúde privado. Veja, não é isso que acontece com os dados dos Estados Unidos. O Sowell mostra isso. As pessoas, mesmo as mais pobres, por aquele contexto daquele país, elas têm mais acessibilidade ao serviço de saúde. Acontece que vai um brasileiro para lá e diz, é caro se tratar nos Estados Unidos. Só que, 2 pontos. Primeiro, o brasileiro médio não tem a renda do americano médio, principalmente quando chega lá. E segundo, não tem a mentalidade empreendedora do americano.
Essa é a educação financeira que o americano tem de poupar. Os Estados Unidos é um país em que as crianças nascem e eles já estão investindo na educação. Por falar nisso, tem um livro do Thomas Sowell também que ele mostra que essa cultura americana está se perdendo dos nativos dos Estados Unidos. Hoje, você tem um percentual muito grande de pessoas que vieram de outros países e estão se destacando nos Estados Unidos, tá? Ou, enfim, uma série de questões, o avanço da agenda woke nas universidades, o Sawyer mostra toda essa relação de causa e efeito. Mas o Sawyer se baseia em estatísticas, não em alguém que foi para lá e disse alguma coisa. Isso é uma questão individual. Ele baseia estatística nesse livro para mostrar que a acessibilidade a serviços de saúde é melhor nos Estados Unidos do que no Canadá, e muito melhor. Vamos lá. Como não é o tema desse vídeo, eu não vou falar mais sobre isso aqui, a questão de saúde, mas ele fala muito tempo no vídeo dele sobre saúde, tá? Só dou a recomendação para os vídeos que eu falo mais especificamente disso. Aí o oitavo argumento é o seguinte: estratégia da direita para manter a escala 6 por 1. Bom, isso aqui não é verdade, pessoal, porque esse fim da escala 6 por 1 na canetada não se baseia em hipóteses científicas consistentes. Ok? Porque você tem argumentos que dizem países que acabaram com a escala 6 por 1 têm melhor produtividade, mas essa hipótese não é consistente, porque para uma hipótese ser consistente, você precisa da dedução lógica e do dado empírico, segundo o método de Karl Popper. E a dedução lógica não está muito clara aqui. Por quê? Eles dizem que as empresas se tornaram mais produtivas. Mas esse argumento já existe desde Taylor, com princípios da administração científica, e é muito simples você refutar isso aqui, tá? Se precisa do governo acabar com uma escala 6 por 1 para as empresas se tornarem mais produtivas, por que as empresas elas já não acabam por conta própria? Já que existem evidências que, diminuindo a jornada de trabalho, o serviço seria mais produtivo. E eu conheço empreendedores que já adotam há muito tempo a escala 5 por 2 porque eles verificaram na prática que era mais produtivo dar folga para os funcionários no sábado. Isso depende do setor. Então, a pergunta é: se reduzir a jornada de trabalho torna a empresa mais produtiva, por que a necessidade da lei para que isso ocorra? Porque isso tem que ser imposto pelo governo. Não teria a própria empresa interesse nisso, já que o ganho marginal dela vai ser maior. Já que tem um dia de trabalho que não é produtivo e você vai ter os custos e não vão cobrir, aliás, os custos vão ser maiores do que as receitas, então por que ter esse dia de trabalho? Já que meu trabalhador está fatigando, enfim. Então, isso não faz sentido nenhum levantar essa hipótese de que há necessidade do Estado para que isso aconteça, já que o empresário tem interesse em aumento da produtividade. É uma hipótese que nem precisa de validação empírica, porque ela em si é mal formulada. É um erro do tipo 2 quando a gente fala de econometria. E aí a gente pode linkar, inclusive, isso aqui com a praxeologia de Mises, quando a gente fala da escola austríaca. Mas vamos lá para o item 9, tá? Esse item 9 é o mais engraçado, porque ele termina o vídeo falando assim: só a favor que a gente não tem que trabalhar. Bota as máquinas para trabalhar e ninguém se mata. Só não sei como fazer isso. Só é engraçado esse final do vídeo dele, porque assim: sou a favor do paraíso da terra, só não sou Deus. É isso. Porque não existe, tá? Pela lei da economia, sempre vai ter oferta e demanda, então benefício marginal do trabalho vai fazer com que as pessoas elas tenham que trabalhar. As pessoas não vão deixar de trabalhar por conta disso, por conta do avanço tecnológico. Isso já existe há muito tempo, inclusive ele fala no vídeo, há muito tempo já existe essa ideia de avanço tecnológico, impossibilitar as pessoas de trabalhar. Isso não vai acontecer, pessoal. Vocês estão na Terra, vocês não estão no Jardim do Éden. Aí ele defende a renda básica universal. Isso aqui, sim, é um argumento, não é um argumento, mas é uma temática muito discutida na literatura, tá? E desvincular a renda do trabalho, ou seja, você ganhar uma renda mesmo sem trabalhar, que é uma doidice. E na visão dele, o Bolsa Família é muito barato aqui no Brasil, deveria ser 5 mil a 6 mil reais. Ele só não sabe dizer como é que vai ter orçamento para atender o mesmo número de pessoas dando essa renda. E claro, dá para você conseguir isso inflando a moeda. Pronto. Só que aí, aquela cesta básica que era 300 reais, 400 reais, agora vai valer 4 mil. É isso. Né? O dinheiro vai valer menos. Aí ele termina falando dos anarquistas e que os comunistas defendem o trabalhador, e o anarquista vem com uma proposta diferente. O anarquista
vem com essa proposta aí das pessoas não trabalharem, que acaba sendo uma utopia para o mundo prático, tá? Então é isso, pessoal. O próximo vídeo que eu vou fazer nesse modelo vai ser sobre o Frei Gilson. Frei Gilson, será que ele está sendo perseguido aqui no Brasil? Olha, eu tenho aqui os pontos em que eu vou analisar essa situação. Peço para se inscrever no canal Meritocrata, que está de collab com este vídeo.